Sarita me escreveu, né, um e-mail muito amável, ela é muito amável, né, muito bacana, né, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre a carta, né, que Einstein enviou para a filha dele. E essa carta ela é contestada, por isso que eu não publiquei nos meus livros, eu não publiquei essa carta e estou aguardando, tá? Einstein, quando ele estava ainda pregando a teoria da relatividade, ele foi muito contestado. Essa teoria foi muito contestada. No ano de 1922, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física, mas pela teoria fotoelétrica. Ele saiu com essa triste época, que é mais fácil desintegrar os átomos do que um preconceito. As pessoas são muito preconceituosas, né? Todas as áreas de conhecimento, né? Eu sou engenheiro agrônomo, existe isso no Reiki, na medicina, existe essa síndrome de estrelismo. E existem pessoas que se aprofundaram no estudo da vida, né? A biografia de Albert Einstein, estudiosos sobre tudo que ele fez, em geral, são cientistas, são físicos. Essa carta não era do conhecimento dessas pessoas. Aí uma pessoa que não era tão profunda no assunto pega e divulga a carta. E havia um pedido que a carta se tornasse pública 50 anos depois da morte dele. Ele veio à morte em 1955. Então, aí, no ano de 2005, a carta foi tornada, depois de 2005, tornada pública, né, uma pessoa não tão influente, isso gerou uma ciumeira danada. Então, essa carta foi contestada, a originalidade da carta, entendeu? E aí, no Facebook, né, se vocês, na internet, se vocês forem lá, tem um monte de críticas em cima do Reiki, em cima de tudo. Tudo que vocês possam imaginar tem críticas, tá? Então, nós temos críticas em cima do Reiki, temos Einstein sofreu críticas, Jesus sofreu críticas, e essa carta ela sofre críticas, né? A quem acredite, a quem não acredite. O Dante aqui, entendeu? Que trabalha lá no Lar do Frei Luiz, eles fazem um trabalho belíssimo lá com psicografia, né? A gente teve um trabalho muito próximo com a equipe do Chico Xavier, ele já estava doente, então ele não trabalhava diretamente. Nós fomos muitas vezes, Rita e eu, no Triângulo Mineiro, e eu fiz o curso de conhecimento, orientação e estudo mediúnico, onde eu desenvolvi esse dom mediúnico também, só que eu não posso pegar uma carta, um documento, uma carta psicografada, dizendo que essa carta realmente é verídica, e falar que ela é verídica porque eu tenho um documento de um centro espírita psicografado. Isso não tem base científica nenhuma. Então, eu, por enquanto, né, antes da pandemia, a Aureni conhece ela, tá? A Sarita Pradesh, que é judia, né? E ela entrou num circuito dentro da Universidade de Tel Aviv, aí veio a pandemia e eu tinha esquecido desse assunto dessa carta, tá? Nós íamos chegar no mecanismo como a carta chegou lá. A Aureni conhece a pessoa, tá? A família toda de lá, né? E acho que desse grupo que está aqui, acho que é só a Aureni que conhece ela. Sarita. Deixa eu ver o resto da turma aqui. A Elizabeth conhece ela, Elizabeth Carvalho, foi para o Japão com ela. Ela esteve no Japão conosco. Eu havia pedido isso para ela. Então, tem duas pessoas aqui que conhecem a Sarita. E nós. E eu, assim, logo que eu comecei a ensinar o Reiki, pessoal, eu, quando dizia que Einstein esteve no Japão em 1922, todo mundo me ridicularizava. Imagina que ele ia para o Japão fazer o que no Japão? Entendeu? Naquela época tudo era difícil, não tinha aviões. Entendeu? Ele era muito ocupado, ele era um cientista alemão, morava nos Estados Unidos. Eu falava, não, mas ele esteve, porque eu tinha livros antigos com fotos dele no Japão. Eu sabia, só que naquela época não tinha internet. Então, não tinha essa facilidade. Ou se você botar Albert Einstein, Japan, em inglês, 1922, você vai ver fotos. Mas quando eu falava isso, as pessoas riam da minha cara. Colegas meus, engenheiros, riam da minha cara. Imagina, entendeu? Isso não existe. Imagina, o que ele ia fazer lá? Porque eu perguntava qual havia sido o gênio que havia aprendido o Reiki. E eles diziam no Japão que tinha sido Albert Einstein. E aí eu encontrei os documentos. Estou falando de época antes da internet, tá, pessoal? E eu fui alvo, assim, das pessoas duvidarem do que eu falava, mas eu sabia que ele tinha estado lá, porque eu recebi essa informação lá no Japão,
E hoje todo mundo entra no Google, bota lá e tem as fotos dele tomando saquê no ano, as visitas. E ele teve em Kyoto, onde o reiki foi descoberto, e teve em Tóquio, onde Mikao Sui inaugurou a primeira clínica de reiki, logo após a meditação de 1922. Em abril, ele já abriu uma clínica pequena lá em Tóquio, na capital. Então, foram as duas cidades que ele esteve. Em Kyoto, onde tudo começou, o reiki, e em Tóquio. Podia ter ido para outras cidades, né? Foi aí que ele saiu com aquela, e hoje a gente sabe que essa informação é verídica. Mas é isso, eu não tenho como comprovar. Tá? Eu tenho uma informação, quem acredita em psicografia, nos livros do Chico Xavier, nós temos uma psicografia que diz que a carta é verídica, né? Só que eu não posso botar num livro que eu vou ficar com um telhado de vidro. É tudo que as pessoas que não gostam do reiki, querem diminuir o reiki, querem, né? Que eu cometa uma falha, uma gafe, eu dar uma informação, e aí pronto. E eu me recordo, há muitos anos atrás, que eu trabalhava com o Roberto Carlos, com o cantor, e eu fui convidado para ir no Jô Soares, faleceu recentemente, né? Eu sempre gostei muito do Jô Soares, eu gostava de assistir o programa dele, e ele era amigo do Roberto Carlos. E nessa do convite, o próprio Roberto Carlos ele falou para mim, não vá, eu estou falando de 22 anos atrás, a internet estava começando, porque o Jô não acredita em nada disso, ele é extremamente cético, ele vai te deixar, né, ele é muito inteligente, vai te deixar numa situação difícil, e se você cair, você está indo na vanguarda. Todos nós que gostamos do reiki, a gente acaba saindo arranhado e caindo junto. Então, você não pode se expor dessa forma de numa pessoa cética, né? E ali ele está no ambiente dele, a plateia dele, e eu acabei declinando o convite. Então, não é fácil, não. Tá? Então, uma carta dessa, imagina a quantidade de pessoas, né, falando mal. Então, ela falou comigo sobre essa carta, né, porque ela, entendeu? Eu já tinha conhecimento de que ela era contestada. E quando a gente tiver base sólida de que ela é verídica, eu vou publicar essa carta no meu site e vou explicar coisas sobre ela que eu só explico verbalmente nas aulas de mestrado. A Aureni estava, Elizabeth, nas aulas que a gente debateu essa carta. Mas é isso, tá, pessoal? Vamos seguir em frente. Agradeço a Rita pela contribuição dela.